Olá, muito boa tarde para você. O Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre o trabalho dos conselhos tutelares na capital, um grande aliado no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um trabalho que exige dedicação e coragem, já que muitos casos chocam pela falta de responsabilidade com os menores. E para isso nós recebemos aqui no estúdio o novo coordenador geral dos conselheiros tutelares de Manaus, Marcos Lima da Cunha. Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui conosco. Marcos, você assumiu recentemente a coordenação geral dos conselheiros tutelares de Manaus para o ano de 2014. Qual vai ser o maior desafio na sua gestão? A busca de parcerias com outros órgãos e entidades pode ajudar no andamento do seu trabalho? Primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento e agradecer pelo convite que o Band Cidade nos está proporcionando. Em nome dos conselheiros tutelares de Manaus, queremos agradecer essa oportunidade até mesmo para divulgar o trabalho dos conselhos tutelares e dos conselheiros tutelares de Manaus. A sua pergunta é muito importante. Ninguém faz nada sozinho. É fundamental que o conselheiro esteja linkado a outros órgãos, a outras instituições, até para que ele possa resolver e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Nós temos como grande meta e grande objetivo fortalecer as parcerias já existentes. Conselho tutelar, juntamente com a Defensoria Pública, que é uma instituição fundamental na parte de, por exemplo, um pai que está precisando, uma criança está precisando receber, que tem um direito, por exemplo, pensão alimentícia. É fundamental a Defensoria Pública, quando chega no Conselho, o Conselho encaminha para a Defensoria Pública uma situação de guarda, encaminha para a Defensoria Pública e também juntamente com Promotoria do Juizado da Infância e da Juventude, Promotoria do Ministério Público do Trabalho, enfim, uma das parcerias que a gente vai buscar nessa coordenação é a parceria privada. Nós temos aí um distrito, a Zona Franca de Manaus, diversas empresas, e nós vamos tentar explorar para que de lá nós possamos trazer resultados e alguns itens que possam ajudar ou beneficiar as crianças da nossa cidade. Que tipo de melhorias, esse tipo de parceria poderia trazer aí para o trabalho dos conselheiros? Nós temos dentro de Manaus o polo de duas rodas, que é a Moto Honda e a Yamaha. Nós vamos tentar juntamente com essas instituições para que eles possam de alguma forma atender a necessidade do Conselho. O Conselho trabalha com notificações e às vezes é preciso que vá com o carro e às vezes é tão próximo e de repente se essa moto fosse doada para o Conselho Tutelar, poderia ser feito muito mais prático, muito mais ágil um trabalho como esse e você de pronto teria resolvendo um grande transtorno que às vezes nós enfrentamos aí diante do trânsito da cidade de Manaus. E qual que é a realidade hoje dos conselhos tutelares aqui de Manaus? A gente sabe que vocês precisam de uma estrutura mínima de trabalho, uma sede, um carro, um telefone. Hoje esses meios de trabalho são suficientes? Como é que é a realidade hoje? Olha, de um tempo para cá nós temos tido uma assistência fundamental. O governo federal disponibilizou recentemente um kit para os conselhos. Nesse kit inclui até um carro. Estivemos numa conversa com a nossa secretária, a primeira-dama Gorete Garcia, que já tem dinheiro em caixa para construir um novo modelo, um novo conselho modelo. E nós temos hoje uma estrutura melhor de trabalho, no sentido de carro, no sentido de combustível, no sentido de motorista. Nós temos tido assim um olhar bastante carinhoso da nossa secretária, que de pronto, quando a gente necessita de algo, podemos ligar diretamente para ela, para a Aninha, que é a assessora, a subsecretária. Enfim, nós temos tido assim, como se fosse assim uma mãe para os conselhos tutelares, alguém que tem sido assim um olhar carinhoso para a gente no sentido dos conselhos tutelares de Manaus. Então não tem deixado faltar nada para a gente, material de expediente, enfim, tem sido tudo como manda o figurino. Ou seja, em termos de infraestrutura, então não há problemas, mas existe alguma outra dificuldade ainda a ser sanada? Olha, a secretária deixou claro para a gente que alguns conselhos que enfrentam dificuldade, ela vai tentar padronizar esses conselhos de acordo com o CONANDA, para que as nossas crianças e os pais que utilizam o conselho tutelar possam ter o mínimo de privacidade. Isso nós tivemos uma conversa com ela
e ela deixou claro que esse ano será um ano que ela vai dar uma assistência ainda mais específica para os conselhos tutelares. É claro, algum pai vai ao conselho, às vezes vê a deficiência que tem na parte física, mas a gente tem que olhar que o prefeito assumiu a gestão dele, agora está com 1 ano e pouco, e não vai ser resolvido tudo da noite para o dia. Tem que dar um pouco de paciência para que ele coloque a casa em ordem, como ele vem fazendo, e aí, enfim, daqui a pouco a gente vai ter aí completamente as necessidades providas do Conselho. Bom, Marcos, para o telespectador que está assistindo a gente, já ouviu falar em Conselho Tutelar, mas às vezes muitas pessoas não sabem exatamente qual é a função de um Conselho Tutelar. Eu queria que você explicasse, afinal, para que serve o Conselho Tutelar, em que situação ele pode ser acionado? Olha, o Conselho Tutelar, ele é o guardião dos direitos da criança e adolescente. Ele é a pessoa que vai zelar para garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. O que é garantir? O que é zelar? É fazer com que as pessoas que têm a obrigação de fazer, façam. Esse é o papel do Conselho Tutelar. As pessoas que nos assistem nesse momento, que nos assistem no Band Cidade, se tiver alguma dificuldade, e percebe que está tendo algum direito de alguma criança ou adolescente violado, que procure um dos nossos conselhos. O artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é obrigação informar o Conselho Tutelar as questões de maus tratos envolvendo crianças e adolescentes. Então procure um dos nossos conselhos. Nós temos 9 conselhos em Manaus, funcionando de segunda a sexta, de 8 às 18 e à noite em regime de plantão. Se você quiser ter um contato linha direta com o conselheiro tutelar, você pode ir no site da prefeitura, procurar o link da SEMARD, ali você vai ter a escala de plantão de cada conselheiro e o telefone dele ao lado. Tudo bem? Se você quer fazer uma denúncia e não quer se identificar, você pode pegar, ligar para o Disque 100, vai direto para os Direitos Humanos, essa denúncia de pronto é encaminhada para o Conselho Tutelar. A nível de Manaus, você pode ligar para o 08000 92 1407. Você vai estar falando com o Serviço de Acolhimento Institucional. Eles vão receber a denúncia e vão repassar para o Conselho Tutelar se for durante o dia. Se for durante a noite, eles vão remeter para o conselheiro de plantão. Então nós temos aí o 08000 92 1407, que é do Serviço de Acolhimento Institucional. Vai acionar o conselheiro de plantão, essa central. O conselheiro de plantão, enfim, o carro vai pegá-lo e ele vai para a diligência aonde o fato esteja acontecendo. Se não quer se identificar, pode ligar para o 08, mas também pode discar para o Disque 100. Nós também estamos com uma proposta para que as denúncias possam ser direcionadas direta para o Conselho. Hoje a denúncia ou vai para o Disque 100 ou vai para o Serviço de Acolhimento. Nós estamos querendo fazer um centro de mídia, onde ali nós possamos ter um site para poder ter essa linha direta com a população. Dentro desse site a gente possa receber denúncias, também ter um local, a parte telefônica, onde nós podemos receber essas denúncias. Nós vamos trabalhar em cima desse objetivo para que o Conselho seja o órgão direto, sem precisar de intermediação. A denúncia chegar no Conselho e o Conselho poder crivar, fazer uma triagem daquela denúncia e poder se dirigir para poder diligenciar aquela situação que esteja acontecendo. E é importante ressaltar que os direitos violados das crianças, a gente não se refere apenas à violência física, né? Você falou de maus tratos, ou seja, outros problemas, né? Outras questões também podem ser consideradas como direitos violados. A falta de vagas numa escola, por exemplo, é um direito violado? Essa questão do direito violado, a gente não trabalha só com a materialização de um espancamento, de uma agressão física, enfim, de um abuso sexual, mas também tem as instituições que têm que prover, por exemplo, uma vaga escolar, uma consulta médica, uma vaga para um menor aprendiz. Se essa instituição não está provendo essas necessidades, um direito daquela criança ou daquele adolescente está sendo violado. Por exemplo, uma criança que tem um problema que precisa fazer uma cirurgia, precisa passar por uma internação. Se aquela criança não tiver a prioridade absoluta dentro daquele quesito que está precisando, o gestor está cometendo um ato administrativo.
uma negligência e tal. E nesse caso o Conselho Tutelar pode ser acionado. E nesse caso o Conselho Tutelar deve ser acionado. De pronto, para que o Conselho Tutelar possa informar, que muitas vezes o gestor não está sabendo daquilo. Informar o gestor para que o gestor tome consciência daquele fato que esteja acontecendo e tome as providências necessárias. Caso as providências não sejam tomadas, o conselheiro tem abertura para poder representar aquela instituição no Ministério Público do Juizado da Infância e da Juventude. Mas dentro da nossa cidade nós temos tido assim um olhar específico. Se você for perceber, o governo tem investido na parte de educação, o governo tem investido na parte de saúde, não só o governo do estado, mas também o governo municipal. Enfim, nós temos feito assim um trabalho de parceria gigante com eles. E isso aí a gente não tem tido dificuldade. Tá certo. Agora eu gostaria de abordar com você uma questão que é muito comum aqui nos semáforos da capital. A gente percebe menores pedindo esmola, né, pedindo alguma ajuda em troca ali de uma limpeza do para-brisa ou um malabares, enfim. É importante ressaltar que isso é caracterizado como um indício de trabalho infantil e as pessoas que ajudam acabam atrapalhando tomando essa atitude. Olha, eu queria até deixar claro aqui que às vezes alguns motoristas, eles acham que estão ajudando as crianças, quando na verdade eles estão prejudicando. Porque essas crianças que estão no semáforo estão tendo a sua infância roubada. Nós não precisamos ver os frutos, nós temos que olhar a raiz do problema. Às vezes essa criança não tem uma boa moradia, ou às vezes não tem uma boa residência, às vezes não tem políticas públicas no entorno da sua cidade, do bairro onde moram. Enfim, mas a doutora Alzíria do Ministério Público do Trabalho, juntamente com o pessoal do PET, da Prefeitura linkada à SEMARD, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, tem feito um trabalho robusto. Eu já participei desse trabalho com ele e já fomos até a casa de algumas crianças para poder pegar essa criança, inserir no programa do PET, passar num programa de psicossocial, colocar essa criança na escola e poder fazer um acompanhamento posterior. É um trabalho que a gente conta com a parceria de todos, com a ajuda de todos, para poder tirar nossas crianças dessa situação de vulnerabilidade social. É importante frisar que o pai que submete a criança a esse tipo de procedimento, ele está cometendo um crime. E esse crime pode ser registrado na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e posteriormente encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, porque ele está submetendo ao seu filho a uma questão de constrangimento, uma questão vexatória, e isso é inadmissível. Precisamos resgatar a infância das crianças da nossa cidade. Tá certo, Marcos. A gente vai fazer uma interrupção rapidinha aí na entrevista. Daqui a pouco a gente volta então com o Band Cidade Entrevista deste sábado, logo depois do intervalo.